Olá, meu amigo, minha amiga, telespectador e telespectadora da Rede Mundial de Comunicação. Esse é o nosso boletim semanal, direto aqui dos Estados Unidos. Visita de Trump à China começou na quinta-feira e vai durar 3 dias. Ele foi recebido com muita pompa por Xi Jinping, realmente uma recepção como eu, particularmente, nunca tinha visto a nenhum outro presidente dos Estados Unidos na China. E as reuniões entre os secretários começaram um pouco antes. E Xi Jinping falou que elas foram bem produtivas. Pontos principais desse encontro de Donald Trump com Xi Jinping. Primeiro, terras raras. A China tem muitas terras raras e os Estados Unidos precisam dessas terras para produzirem equipamentos de ponta e tecnologia. Segundo ponto, Estreito de Hormuz. A China hoje é quem tem o poder de pressionar o Irã a um acordo. Por quê? A China consome praticamente 80% do petróleo que o Irã produz e fornece insumos ao Irã. Ou seja, hoje o Irã depende mais da China do que a China do Irã. E a China pode pressionar para esse acordo. Por quê? A China depende dos Estados Unidos para continuar vendendo seus produtos, não só para os Estados Unidos, como também para a Europa. E precisa de uma economia mundial forte e não uma economia mundial debilitada pelo preço do petróleo que está tão alto. Outro ponto crucial, Taiwan. A China quer que os Estados Unidos não vendam os 19 bilhões de dólares de armamento que tem programado para vender para Taiwan. Isso é um ponto que também vai gerar muita discussão entre Donald Trump e Xi Jinping. Mas a realidade hoje é que a China está com o poder de pressionar efetivamente o Irã para acabar com o bloqueio do Estreito de Hormuz e também acabar com a guerra. Os Estados Unidos, surgiu uma ideia, uma hipótese dos Estados Unidos venderem petróleo à China, em substituição ao Irã. Hoje os Estados Unidos produzem 14 milhões de barris por dia e consomem 20 milhões. Mas ele tem contrato com o Canadá, com a Arábia Saudita, com o México, que fornece essa diferença. Ou seja, hoje o petróleo para os Estados Unidos não é um problema. O preço do petróleo sim, porque ele mundialmente acaba afetando a todos. Mas a produção e o consumo hoje para os Estados Unidos não é um problema, ele tem de onde tirar. E surgiu essa hipótese de ele possivelmente vender à China, que seria até um fator a mais para pressionar o Irã a acabar com a guerra e aceitar as negociações com os Estados Unidos. Mas ainda tem mais 2 dias pela frente, muitas novidades devem aparecer nessa reunião entre as 2 maiores potências econômicas do mundo. Inflação aqui nos Estados Unidos subiu, foi para 3,8% no mês de abril. Em março ela era 3,3%. E o principal motivo, lógico, a alta do preço do petróleo. A economia americana é muito dependente do petróleo, o petróleo subiu, a economia vai... A inflação dispara, o produto, o custo de vida, etc. Então, a inflação, que até 3 meses atrás estava na faixa de 2,9%, 2,8%, já pulou para 3,8%. Veio até acima do que os economistas esperavam, que seria 3,5%. É um sinal de alerta para Donald Trump, que tem eleições de meio de mandato, renova a Câmara e uma parte do Senado, agora em novembro. Hoje ele tem a maioria das 2 casas e muito provavelmente ele vai perder essa maioria, principalmente com o aumento do custo de vida aqui nos Estados Unidos. Venezuela. Donald Trump declarou que pretende anexar a Venezuela, que ela seria o 51º estado americano e que os venezuelanos estavam tristes, hoje estão contentes. Isso legalmente não dá para ele fazer, ele precisa de uma aprovação do Congresso, a Venezuela tem que concordar, mas isso faz parte de uma estratégia dele controlar também a maior reserva do mundo de petróleo, que é da Venezuela, apesar de extrair pouco. Mas ele quer controlar essa reserva justamente para ter esse poder de negociação, principalmente com a China. A declaração ainda foi jogada ao ar, mas não existe ainda nada de concreto sobre isso. Mas que ele vai exercer controle pesado sobre a produção e exportação do petróleo vindo da Venezuela, não tenha dúvida que isso vai acontecer. Obama deu uma declaração, o ex-presidente Barack Obama, que o acordo que ele fez com o Irã lá há anos atrás, há mais de 10 anos atrás, estava indo bem e tinha um controle sobre o enriquecimento de urânio. Mas, na verdade, isso não acontecia. Tanto é que
O mundo não sabia dessa quantidade de urânio que já tinha enriquecida no Irã. E ele falou que Donald Trump apenas criticou o acordo porque foi Obama que fez. Mas, na realidade, o Irã agiu pelas costas e tinha muito mais coisa do que divulgado. Denis Munhoz, direto dos Estados Unidos, para os telespectadores da Rede Mundial de Comunicação.